hat einen Kameraden, einen besseren findest du nicht. Die Trommel schlug's uns Freite, ging an meiner Seite, in gleichem Schritt und Tritt, in gleichem Schritt und Tritt. Isso eu aprendi com os alunos. Eine Kugel kam geflogen, ist mir vor der Gissesdi, ihn hat es weggehissen, liegt mir von den Füßen. Sind mein guter Kamerad. Não sei como é que eu me lembrei. Na Alemanha, o sinal era Heil Hitler, Ave Hitler, né? E aqui era, então, Anauê. E o integralismo adotou esse tipo de simbolismo, inclusive com o braço levantado e Anauê. Segundo os protocolos, aquele livro de regras integralistas, o braço tinha que ser estendido 90 graus. A palavra Anauê, né, que é uma palavra de origem indígena, ela vai ser a saudação dos integralistas. Anauê significa amizade, união, é isso? O Anauê parece que existe na língua tupi, mas não se tem um significado correto. Parece que aquilo que o Plínio Salgado, os dirigentes encontraram mais próximo foi "tu és meu parente". Anauê, e assim, estendida a mão assim, que quer dizer vocês todos estão abaixo do nosso jugo. Anauê. Minha mãe sempre contava histórias de Blumenau. Isso me instigou e me marcou. No final dos anos 80, trabalhei com a professora Neide Fiore na pesquisa sobre a nacionalização do ensino no Vale do Itajaí. E um pouco mais tarde, realizei meu mestrado sobre os cinegrafistas dos anos 20 e 30, Alfredo Balgarten e José Giulianelli, que atuavam naquela área. Sempre estranhei a ausência dessas histórias nos livros escolares e nas instâncias oficiais. Qual seria o sentido dessa proibição? Seduzido por esses mistérios, iniciei o registro da Professora, dedicada a ensinar os alunos daquela região de colonização alemã. Quantos anos eu dei aula, eu não lembro, mas lá em Timbó eu fui porque a gente era obrigado a ir primeiro para fora, né? Então, tinha uns alunos que não sabiam, a gente perguntava assim, como é o teu nome? Aí ele dizia, como é o teu nome? Não sabiam nada do português. E a gente teve que ensinar sem falar o alemão, porque eu também não sabia falar o alemão, né? Há 90 anos passados, chegava no Vale do Itajaí a primeira colônia de povoadores alemães. Abateram a mata, lavraram a terra, lançaram a semente, construíram suas casas, formaram as lavouras, ergueram o edifício de sua prosperidade. Disse-a
que custaram muito a assimilar-se à sociedade nacional, a falar a nossa língua. Mas a culpa não foi deles. A culpa foi dos governos que os deixaram isolados na mata. Bom, meu avô, ele chegou aqui em 1867 com a intenção de construir uma fábrica de tábuas para charutos. Tinha muito cedro aqui, então ele mudou-se para Itupavarrega, daqui uns 4 quilômetros, lá tem muita água. E lá ele realizou o sonho dele, lá ele tinha isso. E lá também eu nasci, em 1927. A primeira viagem para a Alemanha... Desculpa, eu esqueci da claquete. A primeira viagem eu fiz em 1930, com 10 anos de idade. A dona Alda, ela é uma paranaense, né, cujo pai era gerente do Banco Transatlântico, que era alemão, né, e tinha capital alemão, atuava no Brasil. Esse Banco Transatlântico, periodicamente, cedia para o pai dela algumas viagens para a Alemanha. Depois, a segunda vez, eu fui no ano de 1936, na Olimpíada. Pelo convite da Alemanha também, os consulados do mundo inteiro escolheram jovens que tinham destaque em esporte para uma estadia de propaganda, pura propaganda, para mostrar a Alemanha para jovens. Ela, inclusive, participou de algumas competições esportivas, se eu não me engano, ela era nadadora, né? Fomos para Nuremberg, levados para Nuremberg, para os festejos do Dia da Pátria, do partido. Os desfiles, por exemplo, pelas cidades, quando marcharam, você podia pôr uma régua ou um fio, não tinha nenhum sapato fora da linha. Ou as mãos, quando vieram para o lado, era uma linha só. Eram treinados, eu acho que até o corte de cabelo era medido. Eu sabia ler, sabia escrever, conhecia geografia, tudo isso. Mas eu não sabia que eu estava lendo e estava escrevendo, entendeu? Ali, em 1939, o meu pai resolveu, gente, Getúlio Vargas está apertando o cinto todo dia mais. Alguém na nossa família tem que aprender a falar português. E eu era filho, homem único, mais 2 irmãs. Eu não tinha 12 anos ainda. Me despachou para a cidade do Rio Grande. E fiz lá o ginásio. E aprendi a falar o português que eu estou falando hoje. Eu acho que não melhorei nada, estou com o sotaque ainda de alemão, porque nós ainda falamos só alemão. Se pegarmos a história desde o início da chegada do fundador, Hermann Blumenau, nos seus relatórios está muito claro o pedido que ele fazia para que remetessem professores para ensino da língua portuguesa às crianças. E não vinha. E os pais não queriam deixar os seus filhos crescerem na ignorância, no analfabetismo. Os professores tinham que ser pagos pelos pais dos alunos. Não era que era uma escola pública, não. Era particular e cada um tinha que pagar por filho X para estudar. Que o governo não deu essa oportunidade para esse povo. E por isso, todo mundo só falava alemão. Para além de tudo isso, ainda havia uma questão muito séria, que era a questão do revanchismo. Como os alemães, e também italianos, durante décadas, desde meados do 19, final do 19, foram chegando, foram se apropriando das melhores terras, construindo as melhores empresas, indústrias, eram em geral os proprietários da venda, né?
do poder mais econômico estava na propriedade desses ítalo-germânicos, e como aquelas pessoas que ali moravam antes foram alijadas ou tiradas, ou mesmo, né, moravam pela periferia, isso passou a ter um enfrentamento. Eu só sei que os alemães aqui não gostavam dos brasileiros. Os brasileiros também não gostavam do alemão. Isso, a verdade é essa. Mas como nós não tínhamos brasileiros aqui, não tinha ninguém, aqui só era 99,9% alemão. Desde o início da República tem dois grupos que dominam a política catarinense, que é o grupo originário dos colonos, quer dizer, o Vale do Itajaí e adjacências, né, a colonização dali, por um lado, e por outro lado são as pessoas de cima da serra, né, da região de Lages e tal. O grande Vale do Itajaí representava, no contexto do grande território catarinense, uma força política. Uma força política que estava nas mãos da família Conder. Todas as eleições que acontecia em Santa Catarina, a palavra final da contação de votos era o grande município de Blumenau. Uns são, então, pequenos agricultores, comerciantes industriais, né? A indústria têxtil, sobretudo, já é bastante desenvolvida nessa época, né? E os outros são latifundiários. Em termos de nomes, né? No fim dos anos 20, ou, digamos lá, em torno de 1930, né? Eles se chamavam Conder e Ramos. Os Ramos não conseguiam vencer eleições em Blumenau. Isso já começava desde o tempo lá de 1910, com Vidal Ramos. Então havia essa disputa política entre esses partidos. Em 30 acontece o seguinte, né? Nós temos a campanha eleitoral e os Conder estão muito ligados ao governo federal, que é o Washington Luiz. Os Ramos, como eram oposição, né, os Conder vão apostar no Getúlio. Aí vem a eleição, depois da eleição vem a Revolução e o Getúlio chega ao poder. E aí é muito claro, quando os Ramos tomam conta do governo de Santa Catarina, temos que quebrar a espinha dorsal desses alemães. A famosa nacionalização, que na verdade em Santa Catarina começou em 31, logo depois da Revolução. Aqui no Rio Grande do Sul ela só começou em 38. Desde 1934 havia uma reação contra a família Ramos, porque Aristiliano Ramos havia criado a divisão de Blumenau em vários municípios. Isso foi em 34, houve aqui um movimento até Blumenau unido para que o município não perdesse esse vasto território que ia até Lages, os campos de Lages e Itajaí do outro lado. Então, Aristiliano Ramos fez com que o município reduzisse bastante o seu tamanho e dizem que foi por questões políticas, porque o partido de Getúlio não teria os votos necessários aqui na região. Não sei. Então, um terceiro partido, que é a AIB, que é um partido novo, que diz que vai consertar o Brasil, enfim, que lembra, sim, o que está acontecendo na Alemanha, né? É um partido fascista com uniformes e tal, e as pessoas, claro, simpatizam, isso não tem dúvida, né? Uma parte muito significativa das pessoas simpatiza com o nazismo, então diz, poxa, esses caras aí são os bons, a gente vai aderir. O integralismo surge em 1932, a partir da fundação da Ação Integralista Brasileira, e persiste durante muitos anos por diversas organizações. As principais são, obviamente, a AIB, e o Partido de Representação Popular, também liderado por Plínio Salgado. Falar do integralismo leva necessariamente a gente a pensar por que certos movimentos sociais e políticos conseguiram atrair um número tão grande de pessoas. Porque discutir a filosofia política, as teses programáticas desses partidos é uma coisa. Outra coisa é perceber por que uma população se sente atraída, se sente envolvida por isso.
Era um estádio enorme, com arquibancadas ao redor. E as apresentações, tanto do Exército como da Marinha, eram dentro de um gramado que nem um estádio de futebol hoje. E no fim de cada apresentação, o Hitler embarcava naquele carro dele, naquele famoso, e deu a volta no estádio. Ela se desvencilhou do pai e correu para ver se conseguia ver mais de perto aquilo. E aí ela passou pela multidão e chegou ao cordão de isolamento da SS. Todos homens assim, de 2 guarda-roupas de largura e de altura. Eu fiquei atrás deles e eles brigaram comigo. Você não pode ficar aqui. Ela falou, não quero passar, só quero tirar uma foto. Ela tinha ganhado uma câmerazinha Agfa Box do pai. A fotografia saiu e muitos hoje em dia me invejam com essa fotografia. Ao longo de minha pesquisa, fiquei entendendo que as oligarquias polarizavam o sistema político catarinense. A elas e aos descendentes alemães, por arrogância ou medo, interessava o silêncio dos acontecimentos deste período. Aleluia Gretchen, filme dirigido por Silvio Bach em 1976, é um dos poucos estudos a retratar esse encontro entre brasileiros e alemães em Santa Catarina. Dr. Aurélio, esses são os Krantz, Frau Lott e o professor Ross, os novos proprietários. O termo totalitarismo é utilizado normalmente para se referir a uma certa forma de Estado característica do século XX, em particular o Estado nazista e a União Soviética de Stalin. A autora mais conhecida que levantou essa questão primeiramente foi Hannah Arendt, num livro chamado justamente Origens do Totalitarismo. Para a Arendt, o totalitarismo se caracterizava basicamente pelo fato de mobilizar permanentemente as massas, ou seja, não é um regime como a tirania que tende a desmobilizar a população para que elas cada um cuide de sua vida privada e deixe as coisas públicas para o tirano. No caso do totalitarismo, o que é marcante é o fato de que ele não funciona sem o apoio das massas. Olha, meu pai, a minha mãe também, inclusive tem umas fotos lá, todos. Aqui eu acho que era 99,9% integralista. Eu não cheguei a participar daquilo, tinha 8 anos. Mas eu tinha camisa verde, tinha aquele emblema aqui no braço. As pessoas se tornavam até fanáticas. Eles tinham uniforme. O uniforme original deles era camisa verde, calça preta, a cor do sapato tinha que ser preta, a braçadeira, para que houvesse uma uniformidade do militante de qualquer lugar do país. Essa é de alemão ou de brasileiro? Não seja bobo, Wilhelm. Qual é a diferença? A juventude daqui aderiu. Meu pai aderiu ao integralismo durante certo tempo, mas logo abandonou porque talvez sentiu-se mal ali vendo aquilo como era. Vários grupos e subgrupos eram criados nas localidades próximas aqui da região. Então você tem relatos de pelo menos 30 a 40 redutos integralistas na região do Vale do Itajaí. Em Blumenau, forte, em todas as localidades onde tinha essas gerações alemães, era forte mesmo. Eu não sei porquê, mas eu acho que isso tinha alguma coisa a ver com o Hitler, porque o Hitler também era assim um tipo meio que puxava o povo. E assim era o Plínio Salgado. O integralismo vai ter um nível de adesão nessa região, em Santa Catarina, de modo geral, extremamente amplo. Vai ser como um rastilho de pólvora. E entre os fundadores do integralismo em Blumenau, nós temos José Ferreira da Silva, que é um personagem muito interessante na história da cidade. José Ferreira da Silva era um cara de letras. Ele era um homem de letras. Sempre esteve vinculado a algum jornal, ele sempre esteve vinculado a alguma publicação. Em 30, ele tenta ser candidato a vereador, não consegue. O que ele faz? Ele cria um jornal chamado Alvorada. Era um jornal integralista. Era um jornal que tinha ações integralistas. Ele prepara um terreno. O integralismo chega em Santa Catarina em 1934, em Itajaí. 2 anos depois, nas eleições municipais de 1936, são 41 municípios, o integralismo ganha em 8, ou seja, ganha em aproximadamente 20% dos municípios. E em alguns que perde praticamente empatado, no caso de Criciúma, por exemplo. E vai ganhar eleições em vários municípios muito importantes,
como Joinville, Blumenau, Jaraguá do Sul, Brusque, São Bento do Sul, etc. Em Santa Catarina foram eleitos 8 prefeitos e 72 vereadores da AIB. Nós estamos no ano de 1936, Getúlio Vargas governa soberano. Então nós temos toda uma conjuntura política onde há um governo ditatorial, um governo repressor, e ao mesmo tempo um partido de massas, porque o integralismo é o primeiro partido de massa, efetivamente, dessa forma no Brasil. Eu não sei se em outros lugares do Brasil teve essa mesma conotação de, como essa eleição de 35, onde tu tem 15 cadeiras, tu elege 11, tu elege o prefeito, de um partido recém-criado, um partido não muita tradição, um partido totalmente diferente de tudo, quer dizer, de um movimento totalmente diferente de tudo. Blumenau ela foi considerada oficialmente pelo integralismo cidade integralista. Algumas cidades foram marcadas simbolicamente como cidades integralistas. Blumenau foi uma delas. O integralismo é um movimento político ultranacionalista, ultraconservador, criado pelo jornalista, escritor Plínio Salgado, que tenta reproduzir, em grande parte, esses movimentos ultraconservadores e ultranacionalistas europeus. Plínio Salgado foi muito inspirado tanto pelas ideias do Mussolini quanto pelas ideias do Salazar. Não são ideias originais, são cópias. O Plínio Salgado ele tinha uma ideologia, digamos assim, única. Que ele dizia que tinha 4 humanidades. Que a história do mundo era passada por 4 humanidades, digamos assim. A primeira humanidade era chamada politeísta, a segunda humanidade era a monoteísta, a terceira ateísta e a última, claro, integralista. Aquela ideia dele, a ideia nova que ele se propõe, que é o integralismo, é a síntese dessa batalha. Então seria o quê? O lado espiritual do integralismo, domando, não é nem destruindo, mas domando a parte material, tendo um certo equilíbrio. Claro que com predomínio espiritual, principalmente um predomínio cristão. O integralismo ele não é um movimento apenas católico. Existe uma presença ecumênica. Existem protestantes no movimento integralista brasileiro. Existem pessoas ligadas ao kardecismo, espíritas ligados ao movimento integralista. Tem que ser cristão, acima de tudo. O lema é Deus, Pátria e Família. O integralismo acreditava que era pela educação moral, cívica e patriótica, pelo valor à família e a Deus, que se construíam cidadãos saudáveis e patrióticos para a nação. Ele se coloca como aquele que vai colocar em prática o que no século XIX a Igreja concedeu, a ideia da Rero Novaro, que é a luta contra o comunismo e contra o liberalismo, que é a grande base do integralismo dos anos 30. Os homens seriam os soldados da pátria. As mulheres seriam aquelas que formariam os novos soldados da pátria. Então a mulher era voltada bastante a essa coisa do cuidado com a maternidade. Aí vem todos aqueles cuidados médicos que são próprios daquela época, dos anos 20, dos anos 30, a questão da eugenia, do melhoramento da raça. E havia toda uma preocupação dentro da AIB de mostrar justamente esse caráter ordeiro e grandioso do movimento. Então todas as marchas, elas eram pensadas, havia o protocolo ritual da AIB, que justamente normatizava como seriam essas marchas, Então, a distância entre os participantes, como deveriam marchar, quem viria na frente, a bandeira nacional, a bandeira integralista, e a banda, já conduzindo essa marcha, as crianças, as mulheres. Dentro do integralismo, as mulheres participaram sobremaneira. Aliás, o integralismo tinha uma ideia de que as mulheres e os homens se complementariam, diferentemente de outras ideias de gênero à época, onde as mulheres seriam submissas a eles. Entretanto, essas ideias de complementariedade dentro do integralismo para com as mulheres e os homens, ela se dava no nível das ideias, porque no nível das ações, as mulheres eram responsáveis principalmente pelo campo educacional. 10 regras de ouro para se conviver, para ser mulher integralista. Então esse decálogo mostrava que a mulher devia estar sempre sorridente, que a mulher devia ter um comportamento específico, se o seu marido vier chateado, não aborreça com conversas tolas. O integralismo é uma das manifestações do antissemitismo, como todas aquelas ideologias às quais o integralismo está vinculado, principalmente o nazismo.
Olha, é difícil tu dizeres que o integralismo era antissemita. Havia um antissemitismo. Eu detectei na minha pesquisa, nos jornais de Blumenau, nos jornais de Joinville, traços antissemitas. Todavia, não foi todo o integralismo que era antissemita. De fato, havia correntes que buscavam conflitar, negar ou mesmo diminuir a importância do antissemitismo. Eu identifiquei 3, pelo menos, na minha pesquisa, que é do Plínio Salgado, do Miguel Reale e do Gustavo Barroso. O Miguel Reale ele vai mais por uma parte econômica, faz uma análise econômica, uma análise de como é que seria o Estado juridicamente, e o Gustavo Barroso ele parte um pouco mais para o antissemitismo. Gustavo Barroso foi notório antissemita, foi inclusive um dos responsáveis por difundir a Bíblia do antissemitismo, que é os protocolos dos sábios de Sião. Então, o que seriam os protocolos dos sábios de Sião? Um livro que denuncia um suposto complô de judeus, de grandes sábios, de grandes líderes judeus, para poder dominar o mundo. Um texto propagandístico que depois se descobriu que foi montado pela polícia secreta do czar como uma campanha antissemita. Esse livro foi bastante usado, explorado pela Alemanha nazista, foi bastante explorado por vários movimentos antissemitas pelo mundo inteiro. E até hoje continua sendo explorado. Qualquer reivindicação cientificamente séria sabe que o conceito de raça, do ponto de vista biológico, não existe. Né? Se pegar os componentes biológicos, né, a composição de neurônios, né, que é a capacidade de inteligência, não tem nenhuma diferença. Se você pegar um esquimó, se você pegar um pigmeu, se você pegar um europeu de qualquer lugar da Europa, um chinês, um Yanomami, enfim, biologicamente não temos diferenças, não é isso? Então, tentar reivindicar uma cientificidade para justificar discriminação racial é um absurdo. Não vem do nada a perseguição aos judeus na Alemanha nazista. Ela vem de toda uma trajetória muito antiga, secular, muito secular, de perseguição aos judeus, de olhar os judeus com desconfiança. E aí entra, sem sombra de dúvida, talvez aquele que mais agudo e mais está na memória da gente nos últimos 60, 70 anos, foi a violência contra os judeus, né? Que foi praticada na Alemanha por certos alemães. É preciso não confundir todos os alemães com o nazismo. A Hannah Arendt contava uma piada, um pouco desconfortável contar piada nesse tipo de assunto, mas que circulava no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra. E ela relata de um alemão que não era antissemita, conversando com um outro alemão antissemita em plena crise. A Alemanha enfrentou uma crise tremenda por conta da crise mundial mesmo, dos anos 20, mas também pelas consequências da Primeira Guerra Mundial, da qual ela saiu derrotada. O alemão antissemita teria dito para o outro, assim, a culpa disso tudo aqui é dos judeus. E o outro disse, dos judeus e dos ciclistas. E o cara falou, mas por que dos ciclistas? Ele falou, então por que dos judeus? Então, quando chega ao poder um grupo político, um partido político que abertamente propõe a repressão e mesmo o desaparecimento, o extermínio dessa população, ele não está falando sozinho, ele não está falando do nada. O Partido Nazista é criado em Santa Catarina, ele existe no Brasil, como existe na América do Sul, nos outros países onde existem alemães, o Partido Nazista é um partido que tem adeptos. Tudo indica que a primeira reunião de um grupo nazista em Santa Catarina teria acontecido nas proximidades de Rio do Sul, já na segunda metade da década de 1920. Tinha mais ou menos 500 pessoas
que eram filiadas ao partido, que tinham carteirinha do Partido Nazista em Santa Catarina, e que muitas vezes, quando eram meio fanáticos, meio doidos, andavam fardados, né? Andavam com o uniforme do partido, né? Nas festividades tinha bandeiras do Partido Nazista. Dentre esses núcleos, dentre essas organizações, digamos assim, havia uma chamada Juventude Hitlerista. Consistia em juntar jovens das comunidades onde havia imigrantes e filhos desses, né? E professar dentro dessa juventude as ideias nazistas. Tanto é que nós temos imagens, nós temos documentos históricos mostrando os desfiles da juventude hitlerista em Blumenau, Joinville, Pomerode, Timbó, em Jaraguá do Sul. E com a ascensão do nazismo na Alemanha a partir de 1933, esses grupos, essas pessoas se tornam mais aparentes. Alemanha falido. Chegou um homem que em pouco tempo deu serviço para todo mundo, tinha não sei quantos milhões de desempregos, e em pouco tempo todo mundo tinha emprego. Ele chamava até os alemães de todo mundo que podia voltar para a Alemanha, que tinha emprego, e muitos foram. O que aconteceu na região dos vários outros países que tinha migração alemã é que os alemães ficaram entusiasmados em ver o seu país começar a progredir e, naturalmente, o Partido Nazista começou a ser formado. Núcleos do partido começaram a surgir em várias partes, inclusive do Brasil e do Vale do Itajaí. Não era uma época de guerra, não se pensava nisso ainda, era apenas uma exaltação ao país Alemanha. Claro que depois isso transformou-se num verdadeiro inferno quando estourou a Segunda Guerra Mundial. Em 1939, em maio, a dona Alda, junto com a irmã, elas foram à Alemanha. Seria a terceira vez. Uma viagem de turismo você não nega, né? E os nossos pais nos proporcionaram essa viagem, com a viagem de volta paga para 12 de outubro, navio marcado, camarote marcado, cama marcada, tudo pronto, e as passagens pagas. Nós íamos voltar dia 12 de outubro. Mas a guerra começou no dia 1º de setembro. E daí não tinha mais comunicação, daí não tinha mais navio. Avião nem se fala, né? E nós, então, ficamos presos na Alemanha durante toda a Guerra Mundial. 9 anos. Que era para ser meses, viraram 9 anos. Mas que a gente sabia que a Alemanha invadiu a Checoslováquia, a Alemanha invadiu a Áustria. Os poloneses, em 3 semanas, voltou os poloneses lá. Invadiu a França, a Holanda e Bélgica, e invadiu tudo. Quer dizer que o pessoal vibrava muito. Isso mesmo, o pessoal vibrava. Eu não creio que tinha uma pessoa descendente alemã que não gostava do Hitler, que não eles idolatravam o Hitler. O alemão que veio para cá em 1850, 1870, é uma sociedade que não tem nada a ver com o nazismo, né? O que aconteceu é que quando surgiu o movimento na Alemanha, e o fato, né, da perda da Primeira Guerra Mundial, acabou que sendo contaminado por um movimento que surgiu na Europa e veio sendo importado, né, através dos alemães, né, na troca de correspondência, enfim, né. Teve muita atividade de vender a Alemanha nazista aqui dentro do Brasil. Esses filmes naturalmente passam aqui no Brasil e sobretudo nas colônias alemãs. É neste edifício que se acha o gabinete de trabalho do chanceler e Führer Adolf Hitler. A rádio era vamos dizer, a coisa mais principal para a nossa gente aqui. Mas naquela época, poucos tinham rádio. Isso era começou em 1939. E eu sei que meu pai tinha, o único dessa redondeza tinha, mas aí o pessoal se juntava e de noite ia lá escutar a rádio, né?
E ele sabia também quando o Adolf Hitler falava. E havia uma determinação do Partido Nazista Brasileiro que só se poderia ouvir Hitler discursando no rádio se fosse um rádio de fabricação alemã. Ele chamava assim: Hier ist der Deutsche Rundfunk mit Richtstrahlen nach Nord, Süd und Mittelamerika. Assim eles falavam. Entendeu nada? Não sei me explicar bem em português. São os raios da rádio dirigidos para Norte, Sul e América, meia América. Havia sim um intercâmbio de ideias entre a Alemanha nazista e o Brasil e Santa Catarina, e ideias que chegavam através de jornais, através de pessoas designadas pelo nazismo, pela Alemanha, para fazer o doutrinamento em lugares muito específicos, nas escolas, nos cultos luteranos, clubes caça e tiro, nas associações. Primeiro, a gente tem que levar em conta que havia uma simpatia pelo regime nazista muito grande, que ultrapassava os nazistas, né? Vários jornais brasileiros e vários jornais catarinenses eram extremamente simpáticos ao nazismo em razão do anticomunismo. Quando o Vargas decreta em 2 de dezembro de 1937 o fechamento de todos os partidos, o Partido Nazista diz, e o embaixador alemão defende isso, não nos atinge, porque nós não somos um partido brasileiro, nós somos um partido que casualmente está aqui, mas nós somos um partido estrangeiro. Aí o Getúlio faz, inclusive, um segundo decreto para não deixar dúvida, todos os partidos, sejam brasileiros ou estrangeiros, estão proibidos. O que não quer dizer que grupos de indivíduos não continuassem a manifestar seu apreço, né? Afinal de contas, a bandeira alemã da época era aquela bandeira do partido, com a suástica. Então, hoje, você vê fotos da época, aquela bandeira na frente das casas, de edifícios, não é necessariamente uma manifestação de apoio ao partido, mas é a bandeira nacional da Alemanha. Para eles, um ídolo era o Hitler. E aquele integralismo, o Plínio Salgado, para eles foi o Hitler brasileiro. O Plínio Salgado dizem que se baseou muito na tipologia do Mussolini. E o Hitler também tinha aquela tipologia de se levantar o braço, de se fazer uma saudação, né? E o integralismo adotou esse tipo de simbolismo, inclusive com o braço levantado e Anauê. Tanto a juventude hitlerista, Hitlerjugend, quanto a juventude do Mussolini, os Balila, quanto a juventude integralista, vieram da mesma fonte, que foi o escotismo, o movimento escoteiro. E aí, claro, aí tu aplicas esse contexto geral do escotismo na Alemanha, na Itália, de conformar o militante, não só o adulto que tem consciência e pode fazer as coisas, mas as crianças, já moldar a vontade das crianças. E esse é o grande objetivo dos plinianos. O integralista era verde e os hitleristas eram marrom, né? A gente não se podia encontrar. Sábados a gente fazia aquela caminhada, né? E quando as duas, os marrons e os verdes se encontravam, saía briga, né? Não. Isso tudo era, para mim, era tudo a mesma coisa. Eles não, porque aqui hitleristas nem existiam, vamos dizer assim, bem claro. Eles sabiam, eles eram de origem alemã, eles sabiam que existia uma Alemanha bem longe daqui. Eles sabiam também que Adolf Hitler era o Reichskanzler lá, mas eles não ligavam muito para isso. O que eles eram fortes no integralismo. Muitos deles eram claramente motivados por ideais nazistas do período. Supremacia, superioridade étnica, nada disso é integralismo. Só que eles vão ao integralismo como uma forma de fortalecer o seu posicionamento. Lá eles encontram outros alemães,
Os principais alemães da cidade estão lá. Os indivíduos que têm prestígio social estão lá, os que controlam a economia estão lá, então eles vão para lá também. O nazismo era essencialmente radical na mistura de raças. Eles não permitiam, tanto é que poderia somente participar pessoas da raça alemã, né? do sangue alemão. E os teudo-brasileiros já, muitos haviam miscigenado. Quando esse alemão, que era brasileiro, que não sabia falar alemão, mas que nunca tinha ido para a Alemanha, encontra esse partido, encontra essa ideia de uma nacionalidade brasileira que falava com o índio que esse alemão tinha caçado. É uma coisa muito louca, mas acaba tendo uma certa afinidade. Na ideologia nazista, a pureza racial, né, era o que predominava. A questão da nação, da Heimat, do ser alemão. Na ideologia integralista, era mescla racial, era o nacionalismo, era ser brasileiro. Tanto que a palavra Anauê, né, que é uma palavra de origem indígena, ela vai ser a saudação dos integralistas. E os nazistas abominavam, imagina falar Anauê. Tem uma foto naquele livro chamado Punhal Nazista no Coração do Brasil, do Lara Ribas, né? Onde a gente tem um prédio com as sedes do Partido Nazista e o Partido Integralista, né? E as portas são lado a lado. Não é de imaginar que, no fundo, inclusive, houvesse uma ligação entre as duas salas. Inclusive, encontrei no jornal de Jaraguá do Sul anúncios do Partido Nazista. Você encontra anúncios convidando, em alemão, convidando para festa, que ia acontecer tal dia. Mas eu sei que houve um aglomerado de clubes da região que se uniram. Poucos não concordaram em participar, que se uniram para festejar as datas nacionais alemãs, que eram não sei o que, o aniversário do Hitler. Por aí se pode ter uma ideia do entusiasmo que esse pessoal daqui tinha em ver uma Alemanha progressista, uma Alemanha que daqui a pouco ameaçou o mundo. Eu acho que esse pessoal até pensava que a Alemanha fosse vencer a guerra, né? Eles tinham um sino, tim, 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 tim. Cada tim, tim era um navio afundado pelos alemães. E às vezes chegava isso a 50, 60 ou mais navios que tinham afundado um dia. Tim, tim. Eu acho que talvez é possível, né, até se ter uma lógica de que se o nazismo vencesse, talvez seria a Ação Integralista Brasileira, o partido que teria afinidade com o nazismo lá. Ou seja, era possível ser um bom brasileiro, integralista, e amar a Alemanha nazista. Ora, para uma grande parte da população descendente de alemães, essa era uma boa alternativa, isso resolvia muitos problemas. De um lado, porque havia um incentivo a se inserir na sociedade brasileira, quer dizer, não se colocar como um pária dentro da sociedade brasileira, que era um problema. De outro lado, porque podiam conviver com um ideário político e sociocultural que viam como muito atrativo, anticomunista, religioso, etc, etc. E os nazistas, sobretudo que tinha no interior do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, quem eram? Pastores, professores, jornalistas, e cujo nazismo estava justamente na concepção de que o nazismo é a culminância de uma política de germanidade, de preservar o povo alemão na sua pureza racial e cultural. Isso é totalmente incompatível com a ideia de miscigenação. Vira e mexe, essas tensões apareciam, e apareciam mesmo, né? Mas isso não significa que não tivesse integralistas que professassem o nazismo ou fossem fascistas, né? Quero explicar-lhes a vitória do integralismo, ou melhor, do hitlerismo. Sim, eu disse hitlerismo, porque ali o fenômeno do integralismo não se apresenta com as mesmas características que nos demais estados da federação. Em todos os municípios que o integralismo venceu, predomina o elemento alemão.
A bandeira não é Plínio Salgado, mas sim Hitler. Nereu Ramos era, desde a sua juventude, uma liderança política desse grupo ultranacionalista brasileiro que via com muita desconfiança os alemães e seus descendentes. O Nereu, em 30, apoia Vargas, depois o Nereu, em 35, acaba se tornando governador, né? E o Vargas mantém o Nereu depois interventor. Bom, o problema Nereu Ramos, o povo não gostava. O povo blumenauense acho que nunca gostou do Nereu. Ele esteve numa reunião em Blumenau, na cidade, onde que me contaram que eles jogaram ovos podres nele. E ali, na hora que começou o comício dele, né, começaram a jogar ovo podre nele. E quem jogou? Hering. Também outras pessoas, né? Mas eles foram os seus cabeças daquilo, né? Eu acompanhei na minha infância muito de que o Nereu havia sido, sim, um carrasco em termos de relação com os alemães e seus descendentes durante a guerra. Eles não gostavam do Nereu Ramos. Uma porque aí foi proibida a língua alemã, certo? E aqui só se falava alemão. Aqui tem gente que morre hoje um dia ainda aqui, não sabendo falar português, esses velhinhos. Getúlio ficou na memória, né, de uma maneira positiva, enquanto Nereu Ramos não aparece da mesma forma, né? Muitas vezes até aparece representado de uma maneira negativa, né? Mas quanto mais para o interior, eu acho que muita gente nem sabia que tinha presidente. Ao penetrar no município como Blumenau, notei por toda parte o sentimento de fraternidade brasileira e de amor à nossa terra. O desejo intenso em todos de viver a nossa vida como bons brasileiros. Durante a época da nacionalização, as leis implantadas por Vargas, é evidente que marcaram muito a cidade. E uma forma de amenizar essa situação seria a vinda do Getúlio Vargas a Blumenau. E isto vai ocorrer em 3 de março de 1940. A presença de Getúlio Vargas em cidades do Vale do Itajaí, em Blumenau, a cidade do Itajaí, não é algo à toa, né? É algo para dizer, olha, vocês têm que levar em consideração que fazem parte de um Estado soberano muito maior do que vocês imaginam. O Brasil é muito grande, né? E, por outro lado, fazem parte de um Estado soberano que, além de ser muito grande, os quer acolher como filhos pródigos. Vargas desembarca em São Francisco do Sul e vem via Jaraguá. É recepcionado já no caminho com bandeiras brasileiras, com flores, e jogavam no carro que trazia Vargas, até ele chegar, no final da 15 de novembro, o grupo escolar Luiz Delfino. Ali ele foi recepcionado e a pé ele parte, terno branco, com o governador Nereu Ramos, José Ferreira da Silva, que ainda era interventor, e se dirigem, caminhando pela 15 de novembro, até o Teatro Carlos Gomes. E exatamente esse lugar, né, que era o melhor espaço cultural da cidade, ele é transformado num palco da brasilidade, com faixas verde e amarelas, longas faixas verde e amarelas por toda a fachada do prédio. E ali saiu esse discurso importante em que ele chamava a atenção dos brasileiros que, porventura, estivessem envolvidos com a pátria alemã. Me parece, pelas fotografias que nós dispomos, pelos textos dos discursos que a gente tem, que a população de Blumenau entendeu muito bem isso. Porque a figura do Getúlio, de certa maneira, se destaca da figura do Nereu Ramos. Porém, ser brasileiro não é somente respeitar as leis do Brasil e acatar as suas autoridades. Ser brasileiro é amar o Brasil. É possuir o sentimento que permite dizer:
O Brasil nos deu o pão. Nós lhe daremos o nosso sangue. Nereu Ramos mantém uma atitude muito desafiadora, uma atitude de muito enfrentamento, né? Uma atitude que relembra um discurso da época da Primeira Guerra Mundial, né? Das primeiras décadas do século XX, que dizia o seguinte: quem nasceu no Brasil ou é brasileiro ou é traidor. Creio que está na hora de se iniciar uma enérgica obra nacionalizadora nos municípios em que a colonização alemã não quer adaptar-se à vida brasileira. O uso do nacionalismo, o uso político do nacionalismo, ele é muito claro, né? E ele começa já no final do século XIX, início do século XX, aqui no Brasil. Isso foi, no mínimo, a gente pode dizer assim, de 1870, quando o Império Alemão se formou, que daí veio a ideia do perigo alemão. A gente tem, inclusive, notícias publicadas aqui na imprensa de que o Bismarck teria vindo para o Brasil numa viagem secreta para olhar aqui o sul do Brasil, onde poderia fundar colônias, o que ele podia tomar conta e tal, que obviamente não tem respaldo em fontes, né? Silvio Romero, um dos grandes intelectuais da época, escreveu um texto chamado O Alemanismo no Sul do Brasil, que é um brado de alerta, dizendo que no Vale do Itajaí as pessoas falam alemão abertamente, ninguém sabe falar português, ninguém valoriza o Brasil, ninguém valoriza as cores da bandeira brasileira e etc, etc, etc. Né? E pela importância do Silvio Romero na época, né, aquilo tem um impacto muito grande. Enquanto que no litoral do estado, na época da nacionalização e da guerra, o elemento luso-brasileiro é alçado, né, como a espinha dorsal, né, da nacionalidade brasileira, que é o que era muito reproduzido em discursos intelectuais no Brasil todo. No Vale do Itajaí não era possível fazer isso com o imigrante. O imigrante é interpretado não como portador da nacionalidade, claro, muito pelo contrário. E depois, quando nós temos o triunfo do Partido Nazista em 1933, nós temos uma segunda leva, uma segunda onda desse ultranacionalismo que tinha ficado adormecido. O estado de Santa Catarina costuma ser visto, né, no Brasil todo como um estado mais germânico e parece que, do ponto de vista demográfico, também é aquele que tem o maior percentual, não é, de população de origem alemã, a começar pelo número de governadores de sobrenome alemão que Santa Catarina já teve. Contei 11, desde a proclamação da República, desde 1889. Né? No Rio Grande do Sul ainda não tivemos nenhum. Muitos pesquisadores acabaram atrelando o integralismo com germanidade, como se todos os alemães e italianos também, né, a italianidade também, fosse automaticamente filiar-se ao integralismo. Em algumas regiões isso até faz sentido, em outras não. Na verdade, esse vínculo acaba acontecendo em função de um acesso mesmo dessa imigração germânica nossa aqui e a condição da própria ascensão do nazismo, década de 20, década de 30, né, desse partido nazista, e acaba tendo vamos dizer, uma afinidade com o movimento integralista brasileiro, né, aqui. E era uma forma de ser brasileiro, mas não deixando de ser germânico também. E aí tem um episódio em Blumenau que é bem interessante, né? Em março de 1936, né, foi eleito o Alberto Stein como prefeito. E em 1937, daí quando foi proclamado o Estado Novo e quando começou daí uma sistemática perseguição dos integralistas também por parte do governo federal, quer dizer, aí os Ramos ganharam apoio claro do governo federal, olha, os integralistas têm que ser perseguidos, né? O que se fez? Se demitiu o Stein, né, de prefeito e botou o José Ferreira da Silva, que era integralista, aliás, tinha sido o vereador mais votado do integralismo, né? E, misteriosamente, em janeiro de 1938, ele sai da condição de vereador mais votado, presidente da Câmara integralista, para interventor
do Nereu Ramos, do governo do Vargas. Então, o que era? Quer dizer, o Stein, porque se chamava Stein, não podia. O Ferreira da Silva, porque era Ferreira da Silva, mesmo sendo integralista, podia. O Ferreira era o grande traidor. O Ferreira foi colocado como traidor. Né? O Ferreira, o que acontece? Né? É o traidor, principalmente, do grande companheiro dele, que era Albert Stein. E Ferreira justificava-se dizendo que ele poderia trazer benefícios para o município, como também amenizar a situação de um novo momento político que a cidade estava atravessando, que era a nacionalização que se iniciou no Brasil, principalmente nas áreas de imigração alemã. Nós não podemos deixar de lembrar que os italianos e principalmente os alemães vieram para o Brasil com uma ideia de preconceito racial muito grande. Nós temos várias descrições de pessoas que falam que aquelas famílias em Brusque, sobretudo em Brusque eu tenho essas descrições, mas tem também em Blumenau, em Jaraguá, que eram muito arrogantes, descendentes de alemães muito arrogantes, que tratavam os seus empregados domésticos ou suas empregadas domésticas brasileiras, né, de brasileirinhos e com piadinhas, etc., na década de 30, quando a guerra começa, continuam tendo essa arrogância. Isso já vem não só das ideias nazistas, isso é próprio da cultura alemã, de acharem que eles fazem as coisas muito bem feitas. E se você observar, eles fazem realmente tudo muito bem feito. E a população lusa sempre teve dificuldade de se ajustar à política do trabalho, né? Essa questão da organização fabril dos alemães. Inclusive, tem vários relatos que, desculpa a expressão da palavra, eles citavam os brasileiros como brasileirinhos de merda, de gente sem cultura. O norte de Santa Catarina, basicamente, foi construído pelos braços dos caboclos, né? É o luso, o indígena, o negro, é um grupo populacional muito forte naquela região. E esse grupo acabou em conflito com a presença do alemão, sendo preterido, sendo deixado de lado. A população remanescente dos caboclos, dos lusos ou açorianos de Tijuca ou Porto Belo que foram a trabalhar em Blumenau, eles não queriam seguir a ordem dos alemães, né? E os alemães são muito pontuados. Então, essa questão da higienização, do espaço, da limpeza, do cumprimento da jornada de trabalho, né? Uma sociedade como a brasileira, ela é extremamente preconceituosa, embora você tenha toda uma legislação que combata o preconceito e o racismo. Mas nós sabemos que esse preconceito ele existe. E os lusos não, os lusos vieram de uma realidade da pesca, do mar, né, da vida boa. Tem pessoas que acreditam que homens devem ter mais liberdade sexual do que as mulheres, porque têm mais desejo do que as mulheres. Tem pessoas que acreditam que judeus são suspeitos por definição. Tem pessoas que acreditam que qualquer descendente de alemão tem um germe de nazismo escondido em alguma parte do seu cérebro. E o integralismo, na minha leitura, foi um movimento muito importante para fortalecer essa separação entre os alemães, como os que trabalham, os que desenvolvem, e os caboclos, que são um atraso, né? Isso, infelizmente, marca muito aquela sociedade até hoje em dia. O integralismo tinha uma coisa muito... Era um pré-estado totalitário. Nos jornais, por exemplo, tinha propaganda de produtos integralistas. Então tinha a pasta de dente integralista, tinha a bala integralista, o cigarro integralista. Uma das características do totalitarismo, que é envolver o militante desde o nascimento até a morte. Coisinhas pequenas do cotidiano que vão fazer ele se identificar cada vez mais com o movimento. No nascimento havia todo um ritual, no nascimento numa igreja católica ou uma igreja cristã. Havia um rito de iniciação para a juventude, havia um juramento, juro defender a pátria, morrer se for preciso. Para a vida adulta, no casamento, o casamento devia ser um casamento integralista. O militante vestindo a farda integralista, a mulher também com bracelete, com vestido de noiva com bracelete. Até a morte, ela é envolta também com essa série de rituais. Em 1937, tinha mais ou menos 1 milhão de associados no Brasil. Tinha inúmeros jornais, até 37, circulando. Só em Santa Catarina tinha em torno de 10 jornais informativos especificamente
divulgando as ideias integralistas. Havia o Monitor Integralista, que era o órgão oficial, que era o diário oficial, digamos assim. Havia a revista Anauê, no primeiro momento, que era uma revista ilustrada, com um papel especial. Essa revista era distribuída para o Brasil inteiro. Próximo a 1937, se organizou num pool, numa organização chamada Sigma Jornais Reunidos, para poder organizar essa imprensa integralista. No jornal periódico integralista, o Monitor Integralista, antes de acontecer o congresso, já havia uma chamada para o congresso. O grande congresso do integralismo nacional aconteceu aqui em Blumenau no ano de 35, né? Reunindo aqui integralistas do Brasil inteiro, milhares e milhares de pessoas. Em 1935, quando Plínio Salgado aqui veio, foi uma verdadeira apoteose, a organização, a vinda de pessoas dos mais diversos cantos do grande município de Blumenau. Meu pai, meus tios, que também aderiram ao movimento, também se fizeram presentes nesse grande encontro de Blumenau. Eu só sei que os meus pais voltaram para casa e contaram aquilo que a multidão de gente que tinha, que vinha gente de Presidente Getúlio, Dona Ema, Vítor Sum, eu lá de Rio do Sul, aquilo tudo se juntou aqui em Blumenau para ver o grande mestre que era o Plínio Salgado. Olha, segundo registros, pelas imagens, pelos desfiles nas ruas, estima-se a 15 mil pessoas. E eu não teria muita dificuldade em dizer que as imagens que eu vi dariam para caber de 25 a 30 mil pessoas. Em torno de 40 mil pessoas estavam no desfile em Blumenau. De fato, os números eles vão variar, né? Para os jornais integralistas estão em torno de 40 a 45 mil pessoas. São números impressionantes para a época, para os meios de transporte da época. Então haveria um trem, haveria um navio que traria as pessoas para cá. O Plínio Salgado veio de avião. Havia toda uma estrutura, uma organização para que esse congresso se realizasse da melhor forma possível e que o maior número possível de integralistas participassem. Eles foram obrigados a colocar mais vagões, inclusive vagões que eram predestinados para transporte de gado e madeira, foram adaptados, né, para levar o pessoal até Blumenau. E é interessante que todo meio de transporte que transportasse exclusivamente integralistas recebia a alcunha de verde. Então era o trem verde, o navio verde, e de fato esse navio e esse trem trouxe um número significativo de pessoas para o congresso. Curiosamente, eram tão alemães, vamos dizer assim, tão nazistas, como quer dizer o punhal nazista que ameaça o coração do Brasil, comeram arroz com feijão no congresso, porque era o que essa população comia. Comeram churrasco, não comeram sucrute com Eisbein, né, nem Kassler, essas coisas assim. O que mostra o quanto essa população já estava extremamente misturada com costumes que são brasileiros. O integralismo como símbolo também utilizava algumas cerimônias especiais. A cerimônia em decorrência do aniversário do Plínio Salgado. Essas cerimônias funcionam para celebrar, para comemorar algo e, de outro lado, para fazer com que as pessoas se sintam mais participantes, mais inteiramente integradas. E o principal desses ritos era a Noite dos Tambores Silenciosos. Era um ritual, um dos rituais integralistas, para relembrar o 7 de outubro, que foi o dia do lançamento do manifesto fundador do integralismo. O que consistia esse ritual? Em todo o Brasil, 9 horas da noite, os militantes eles ouviam o discurso do Plínio Salgado do rádio. Das 9 até a meia-noite eram feitos discursos, eram feitos juramentos. Aí, meia-noite, o integralista mais humilde do núcleo, subnúcleo, tomava a voz, todo mundo ficava calado.
em posição de oração, e a partir da meia-noite era declamado o tal poema A Noite dos Tambores Silenciosos. No mês de outubro de 1936, o delegado da Polícia Política de Florianópolis, Trogílio Melo, leva 40 soldados, né, na sua companhia, e invade as casas, os jornais, né, os clubes, as associações em Jaraguá do Sul, faz muitas prisões. E o capitão Trogílio, então, que era um homem de cumprimento, era um homem sabidamente, né, que, como se diz, ele era um homem de tomar o peão na unha e executar a ordem como fosse dada, e a ordem era para impedir essa cerimônia. Naquela noite eles chegaram no Rio Cerro e ali teve o primeiro enfrentamento, né, com o pomerano brasileiro Ricardo Strelov. Diz ele que tentou parlamentar, porque a cerimônia já estava em andamento, estava começando a final. Tentou parlamentar. O Ricardo Strelov, numa discussão com o capitão Trogildo, ele ordenou que executasse o cara, né? No nervosismo saiu pior. E que aí, naturalmente, sabe aí quem foi que deu o primeiro tiro, quem não foi, acontece que houve um tiroteio. Isso mede um pouco as tensões, né, que havia em cima do integralismo a partir de 1937, quando efetivamente Getúlio Vargas coloca a AIB na ilegalidade. Os integralistas se consideraram traídos porque teriam ajudado Getúlio a elaborar aquilo que deu a justificativa do golpe do Estado Novo, que é o tal do Plano Cohen, que seria um plano dos comunistas tomarem o poder, que se sabe que hoje em dia que esse plano era falso, foi uma artimanha. Em 1937, com o golpe do Estado Novo, os integralistas eles não são impedidos de atuarem, justamente por conta de uma série de acordos, né, que Getúlio Vargas faz com Plínio Salgado. Algumas coisas que os integralistas queriam, o Getúlio faz, e outras que eles queriam, não faz. Por exemplo, a dissolução de todos os partidos implicava dissolver também o integralismo, que era uma coisa que o integralismo não queria. Possivelmente estivesse no horizonte do Plínio Salgado que o integralismo fosse o único partido do Estado Novo. Entretanto, em 1938 existem as revoltas integralistas, a principal delas, a de maio de 1938, em que o Palácio da Guanabara é atacado. Nós vamos tomar o palácio, dedo no gatilho, pulando os muros e prendendo a guarda. Não vamos matar ninguém, não. Nossa índole é pacífica. Eu e os meus companheiros chegamos bem de frente da sacada. Está tudo muito bem combinado. Levando em conta que os integralistas tinham muita penetração nas Forças Armadas também, em tese seria um levante com aspirações para ser bem-sucedido. Alguém gritou, a bandeira, a nossa bandeira! Avante, avante, nosso Brasil vai despertar. Avante, avante. Bom, o problema todo é que, na prática, a organização desse levante ela é muito frágil, ela não consegue se efetivar. Eles são presos e exilados, inclusive Plínio Salgado, que era o presidente da AIB no Brasil, chefe da Ação Integralista Brasileira. Ele é preso em 1938, tentando invadir o Palácio Guanabara e derrubar Getúlio Vargas. E a partir daí, integralistas passam a ser perseguidos como comunistas. Integralistas e comunistas são colocados na mesma cela. Aqui em Santa Catarina foi pior, porque foi como militantes integralistas e foi como alemães. O Brasil não é inglês nem alemão. É um país soberano que faz respeitar as suas leis e defende os seus interesses. O Brasil é brasileiro. Quando houve um golpe do Estado Novo, de 1937, os militantes eles jogaram fora tudo. Pegou tudo que tinha, joias integralistas com sigma, uniformes, fivelas de cinto, enfim, botou tudo num baú e enterrou.
E o Plínio Salgado, ele fica refugiado durante alguns meses, mas em 1939 é preso, é levado para a Fortaleza de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e fica lá algumas semanas. E ele vai ser exilado em Portugal e vai ficar em Portugal por 6 anos, meio que flertando de lá de Portugal com o nazismo e o fascismo. O integralismo está sempre presente entre nós. Está sempre, em boa parte da população, tanto do jovem como de nós, o integralismo está sempre, está dentro de mim, está dentro, creio, de vocês. Porque o integralismo é uma coisa que promove mudanças na sociedade. O Getúlio foi então que acabou com esse movimento. Acabou aqui. Acabou, frustrou todo mundo frustrado, que foi um movimento que eles depositaram toda a fé e não deu. Inicia-se então agora uma política de desmantelar essa fortaleza econômica, social, cultural que representava o Grande Vale do Itajaí. O Exército foi um desses meios, ele teve um papel muito importante na nacionalização do Vale do Itajaí. Ele adentrou a cidade em 1939, os soldados marcharam na principal rua da cidade, Rua 15 de Novembro, com as armas em riste, marchando mesmo, então algo muito simbólico. Então as denominações em língua alemã das nossas instituições, as sociedades de atiradores que se chamavam Schützenverein, seus nomes foram traduzidos para a Sociedade de Atiradores. Uma escola que se chamava Neue Deutsche Schule vira esse colégio Dom Pedro II. Escola Olavo Bilac, Anita Garibaldi, Pedro I, Pedro II. Nomes pátrios ou nomes como Teatro Carlos Gomes, que na época era o Teatro Frozen. Nos cemitérios era obrigada a mudar os escritos em língua alemã e fotografar e levar para a Delegacia Especial de Amônia para comprovar que não tinha mais escritos em língua alemã. Os que tinham inscrições e lápides nessas línguas foram demolidos pela polícia política, o que causou uma grande comoção e uma grande dor, né? E os próprios municípios, Dalbergia, Ibirama, né, que se chamava Hans Amônia. Dalbergia, Neubreme, a presidente Getúlio Neubreslau, a Bela Vista, Neuberlin. Então tem uma história, né, o antes e depois. As ruas de Blumenau, que tinham o nome de imigrantes ou de descendentes, também tiveram que alterar os seus nomes. Gottfried, por exemplo, né? Ninguém mais podia ser chamado Gottfried, podia no máximo ser Godofredo, né? Nós tínhamos no estado uma série de jornais, alguns professavam abertamente até o nazismo, todos eles, os que eram dessas comunidades, eram na língua alemã ou italiana, esses jornais foram todos fechados. A gente tinha desde o século XIX, esses jornais eram grandes jornais de Blumenau e de Santa Catarina, Blumenau Zeitung, Joinvilenser Zeitung, Urwaldbote, né? Provavelmente os 3 maiores que tem no Vale, né? As gráficas foram invadidas, foram destruídas, houve intervenção em algumas emissoras de rádio, várias delas, porque a proibição da polícia política brasileira era que só podia ouvir a voz do Brasil nos horários que o governo quisesse. E também porque havia, sim, rádios amadores escondidos em algumas casas, que faziam a ligação direta com a Alemanha e praticavam a espionagem. Isso aconteceu, sim. Tanto que não podia escrever cartas em alemão ou italiano. As cartas eram abertas, né? Então não havia privacidade na correspondência. E dessa forma, a nacionalização vai quebrando esta intenção, quebrando toda essa cultura da germanidade. Vai haver um acirramento das pressões e o início da demissão de professores e professoras. Então, na área educacional, nós vamos ter uma transferência de professores e professoras ítalo-germânicos para professores e professoras brasileiros. Aí eu fui para Timbó e gostei muito lá, né? E não podia falar o alemão, era tempo da nacionalização de ensino. Às vezes, certas palavras em português também havia em alemão. Eu dizia, ai, professora, falou alemão, não pode, eles tinham pavor. E tinha pais deles que eram presos, sabe? Isso gerou um impacto terrível para aquela sociedade,
porque as escolas criadas pelos imigrantes não foram só dos imigrantes alemães, poloneses e italianos, foram todas as escolas. Então nós temos uma localidade lá em Canoinhas que é a Barra Mansa, a escola polonesa de lá foi fechada no auge da campanha, 38, 39, e ela só é reaberta em 2002. E esse ultranacionalismo brasileiro vai crescer de novo até o auge dele, que é de 1942 a 1945. O Brasil rompe relações diplomáticas e depois declara guerra à Alemanha. E aí a situação se torna muito pesada. 28 de janeiro de 1942, o Brasil ainda não declarou guerra à Alemanha, né? O Brasil rompeu relações diplomáticas com a Alemanha, mas não declarou guerra ainda. E aqui em Santa Catarina, este secretário de Segurança Pública, Francisco Gotardi, assina um edital aonde que diz: os estrangeiros naturais dos países com os quais o Brasil rompeu relações diplomáticas e comerciais, ou seja, Japão, Alemanha e Itália, devem comunicar as suas residências às autoridades policiais no máximo em 15 dias. Mais ou menos 1942 a 43 que aconteceu, que veio aqui um policial na serraria que meu pai estava trabalhando, ele disse para meu pai: você não fala brasileiro, você vai preso. E levou meu pai lá 24 horas na cadeia. Mas não levou só meu pai, como levou o meu vizinho, que levou o homem que levava leite para acompanhantes, levava um outro senhor que vendia cavalo, levou uma carrada para lá. Ficam proibidos, a contar dessa data, os hinos, cartas, saudações que lhes sejam peculiares, bem como o uso de idiomas dos países mencionados. Ponto. Os cultos não podiam mais cantar em alemão, você não podia dizer uma palavra sequer em língua alemã na rua, não podia, se você passasse e dissesse moin, moin é morgen, bom dia, vai para a cadeia. É vedado aos súditos dos países mencionados mudar de residência sem comunicação prévia e serviço de registro de estrangeiros na capital e as delegacias de polícia no interior do estado. Inclusive, meu avô foi um que foi preso. Embora ele falava, lia, escrevia português perfeitamente, porque era discípulo do Fritz Miller de Blumenau. Mas ele tinha livros em língua alemã, ele tinha foto grande do Hitler. Esse edital, de janeiro de 1942, evidentemente bate naquilo, né, dá autoridade para a polícia política para invadir, chegar num aniversário, numa festa, num casamento, no batizado, no enterro, entrar em qualquer lugar e prender todo mundo. O coronel Lara Ribas foi incumbido de comandar a Delegacia de Ordem Política e Social, que havia sido criada um pouco antes, exatamente para exercer essa função no período da guerra, né? Aquele período que era o período de combate à espionagem, afinal, aquela atividade toda. Eles faziam desfiles aí, às claras. Uma ocasião desfilaram em Blumenau, né? A bandeira brasileira, né? Que eles levavam à frente do desfile, né? Eles tiraram o pendão nacional e puseram o pendão nazista, a cruz swastika, a bandeira nacional, está no livro Punhal Nazista. E é autor, né, desse livro, O Punhal Nazista no Coração do Brasil, que é esse impressionante documentário a respeito da ação nazista em Santa Catarina. Um historiador sempre deve desconfiar de qualquer fonte. E as fontes policiais, elas são... a gente tem que desconfiar talvez um pouco mais. Há uma passagem do livro muito curiosa que diz que os alemães, inclusive as mulheres, gostam de beber muito, sobretudo cerveja. E isso os torna muito simpáticos ao regime alemão, etc, etc. Não, eu gosto muito de cerveja. Isso me torna automaticamente uma pessoa simpática ao nazismo, ou mesmo aos alemães, de modo geral. Não tem nada uma coisa a ver com outra. Tem um capítulo justamente sobre o nazismo e o integralismo. E a conclusão dele tem uma frase: portanto eram unos. Era a mesma coisa. E, na verdade, o capítulo não apresenta essas provas. Tá? As provas são muito tênues. Então, se trata muito mais de um material de propaganda política, vamos dizer assim,
do meu ponto de vista, do que um material que valha a pena a gente tomar como expressão da verdade. Mas o Estado de Santa Catarina, depois que o Brasil entrou na guerra, antes mesmo com a campanha de nacionalização, o nosso trabalho foi tão bem feito que eles nunca mais puderam levantar a cabeça. Um policial sempre tem a obrigação de executar bem, é uma instituição muito burocrática. Não pode imaginar que o cara receba essa incumbência e chega a dizer, olha, não tem, nazismo não é um perigo. Né? Que houve nazismo no Brasil, houve. Não é? Se houve nazismo no Brasil, é de imaginar que várias pessoas tenham participado daquilo, como no integralismo também. Não é? Houve uma porção de gente, oficiais do Exército, intelectuais, isso, que foram integralistas. Passou aquela época, eles voltaram à sua vida, e aquela foi uma fase que passou, e não ficou absolutamente nada. Todo o arquivo do DEOPS catarinense, o DOPS catarinense, como era conhecido, referente a nazismo, sumiu. O arquivo do DOPS existe, comunistas, anarquistas, tem de tudo. Né? A pasta sobre nazismo, ela está indicada. Mas quando você vai lá e procura a pasta sumiu. O que aconteceu depois desse edital? Se antes havia uma repressão, mas as pessoas ainda conversavam. Com esse edital, as pessoas não conversavam mais. Então, há muitas narrativas de, por exemplo, mulheres iam à missa domingo de manhã, conversando, falando das suas atividades domésticas, trocando informações, e daquele momento em diante elas não podiam trocar uma palavra, porque o inspetor de quarteirão seguia. Então veja o silenciamento que isso aconteceu, o medo que isso deu. E houve os excessos de alemães que tiveram que tomar óleo de rícino e até óleo de carro, dizem. Não sei se, mas tem pessoas que ficaram doentes o resto da vida. Abusos com certeza houve, com certeza, muito provavelmente aconteceram, né? Mas que o interventor, alguém tenha determinado, olha, vai lá e dê purgante de óleo às alemães, isso é uma coisa difícil de entender, né? Por outro lado, também é fácil de entender como isso se propaga, porque essas coisas são assim, né? Eu penso que nada de mal havia em querer ensinar o português. Porque se no Brasil se fala português, é evidentemente que os brasileiros devem saber falar português. Eu discordo da maneira como foi feito. Reclamar para quem? Né? Eles estavam, esses invadidos, digamos assim, né, ítalo-germânicos, estavam numa posição absolutamente desigual, não tinha quem reclamar, e muitas vezes, se fosse reclamar, não sabiam falar em português, e não falar português era motivo de prisão. Imagina como fica a região do Grande Vale do Itajaí. O integralismo desaparece ou foi absorvido com o golpe de Vargas. Inicia-se uma ditadura de Vargas. A nacionalização do ensino e, naturalmente, a nacionalização de todas as nossas instituições. Com a eclosão da guerra, é evidente que começa uma política mais radical em relação à germanidade ou aquilo que lembre a Alemanha. Por quê? A Alemanha era agora a inimiga do Brasil. E sendo detidos, esses homens, principalmente homens, né, na quase totalidade de homens, pelo interior do estado, eles iam para algumas prisões locais, né, cadeias locais. Eram averiguados e alguns deles, considerados mais perigosos, eram encaminhados então para um campo de concentração. Em Santa Catarina foram abertos 2 campos de concentração durante a guerra, um em Joinville e um em Florianópolis. Lembrando que esses campos de concentração, eles não se assemelham de forma alguma com os campos de concentração que havia na Alemanha nazista, né? Onde havia extermínio em massa e tal. Eram campos onde eles ficavam confinados e alguns deles dizem que faziam algum tipo de trabalho forçado. E eu sempre afirmo, não só como professora, mas como ser humano, que as crianças na época foram as que mais sofreram. Porque elas não entendiam o conflito, elas eram escondidas no sótão quando vinham os soldados. Então, como calar essas crianças? Eu tenho depoimentos de que escondiam, quando vinha alguma visita ou alguém que não fosse
expressamente conhecido, né? A criança era presa dentro de um baú, em algum canto da casa, e obrigada a calar a boca, amordaçada, porque não podia falar. Na verdade, houve muita injustiça nessa decisão, porque o uso do alemão não estava vinculado às ideologias nazistas. Nem toda pessoa que falava a língua alemã, que tinha cultura alemã, era um nazista, só que ele era considerado um nazista. Para que fazer isso? Né? Porque todo mundo estava fazendo o seu trabalho, né? Agora ir para a cadeia, só por isso não é justo. Né? Então tem toda uma interferência no cotidiano que foi de ordem religiosa, de ordem política, de ordem econômica, de ordem da saúde, né? De todas as ordens. Então nós temos isso. Por isso que eu chamo isso de uma outra guerra, né? Não houve uma guerra em Santa Catarina, não houve invasão, não houve batalhas, mas houve uma outra guerra. A memória do massacre aos judeus tem que ser sempre lembrado, como condição de defesa dos palestinos, como condição de defesa dos negros, como condição de defesa dos índios, né? Que também sofreram toda essa violência colonial de dominar suas terras, expropriar seus recursos, justificando isso, né, como se eles não soubessem fazer com aquilo que nós queremos fazer. O regime totalitário precisa de um inimigo, sempre. É por isso que o primeiro passo de qualquer regime totalitário é a eliminação física dos inimigos mais patentes, mais evidentes. Então, dos opositores ao regime. E por fim, uma característica que para a Hannah Arendt era mais marcante, que são os campos de extermínio. Ela chegou a dizer em As Origens do Totalitarismo que os campos de concentração eram a instituição central da dominação totalitária. Mas central não no sentido de que o regime não funcionaria sem aquele espaço dos campos. Ali não se exterminava inimigos propriamente dito, pessoas que representavam alguma ameaça ao poder nazista. Na interpretação da Hannah Arendt, era central porque ali se experimentava um modelo de dominação política, em que os indivíduos tinham toda a sua resistência apagada, sucumbida àqueles expedientes de tortura e de extermínio cotidianos. O que a gente fala, o que a gente ouve de campos de concentração e de perseguição foram alguns do partido. Não foi a comando de Hitler, não. Eu tenho a impressão que não foi ele que comandou. Foram os outros, foram o Eichmann, foram os generais. O Hitler, quando ele iniciou acabar com esse com esse feudalismo que existia na Alemanha, aquela desigualdade social, enfim, o Hitler teve ideias boas, não foi ruim no início. Depois eu acho que pirou. Hitler, o que ele fez? Né? Os judeus eram o que ele era? Era o cara que controlava a mídia, né? E as instituições financeiras. Os Estados Unidos confiaram à elite judia, rica, né, abarrotada de dólares, e emprestou dinheiro para quem? Para os judeus europeus. Mein Kampf, minha luta, deve existir em português também. Tá? Ali ele explica direitinho as intenções dele. Tá? Você vê, antes da guerra, não tinha mais desempregados na Alemanha. E eu não acredito que Hitler não tivesse participado ativamente disso, porque se você ler o Mein Kampf, Minha Luta, do Hitler, você vai ver o ódio que ele nutria contra os judeus, que terminou no Holocausto, deu no que deu.
Foi terrível isso, foi uma coisa que realmente fez com que o mundo inteiro se voltasse contra a Alemanha também, né? Então só um pequeno número de pessoas sabia do genocídio que estava havendo na Alemanha. Tanto é que essa vergonha que surgiu no pós-guerra se deu justamente por conta dessa descoberta, né? Eu não sabia, eu vivi toda a Guerra Mundial, desde o primeiro dia até o último dia, com jornais, com rádio e tudo. Eu não soube nada de campos de concentração. Não, isso não chegou aqui. Naquela época não, isso só surgiu depois da guerra, que a gente soube as mortes dos judeus, etc, etc, mas durante a guerra ninguém não sabia isso. Até então meu pai dizia que muito tempo depois da guerra que ele ficou sabendo do massacre dos judeus. Eles não sabiam. Por não saber essas coisas, essa e tantas outras coisas, né, eles torciam, nem tanto para o Hitler, mas eles torciam para a Alemanha. Era o nacionalismo, não dá nem para condenar. Na Alemanha, todo mundo sabia que aquilo era uma ditadura, quem tivesse uma concepção do que é uma democracia. Do ponto de vista pessoal, eu acho muito difícil acreditar que as pessoas desconhecessem inteiramente a existência do extermínio. Porque pessoas sumiam, pessoas da sua convivência sumiam, desapareciam, nunca mais apareciam, e você, evidentemente, vai se perguntar. Agora, quando você não se faz essa pergunta, é porque te convém, vamos dizer assim. É mais interessante, mais útil você não fazer a pergunta. A gente tem que cuidar da cronologia. O extermínio, ao menos sistemático, de judeus é decidido em 42, assim chamada solução final, onde já, digamos assim, está em plena guerra e onde está. Então, alguém dizer nós não sabíamos do extermínio sistemático de judeus, isso é crível. No início, ainda tinha os judeus. Eles eram marcados. Eu achei isso humilhante. Isso me revoltou que só vendo. Que eu tinha amigos em Curitiba, amigos de famílias judaicas. Os judeus eram obrigados a usar na roupa, no casaco, uma estrela amarela. Eu achei isso humilhante. Eles eram obrigados a sair da calçada para deixar o pessoal passar. Eu achava isso humilhante mesmo. Mas essas estrelas, aos poucos, desapareceram das cidades. E ninguém perguntava para onde ia. Só depois da guerra eu soube, eu ouvi falar de campos de concentração. Bom, a maioria não acredita. A maioria não acredita que isso aconteceu. Certo, é verdade. Como eu, por exemplo, eu quero acreditar que existiu essa força entre os alemães e os judeus. Mas não sei se foram tantos milhões que eles falam. Isso até estou meio duvidoso, mas o que aconteceu, aconteceu. Essa desconfiança em relação às estatísticas só está porque os americanos hoje em cima disso construíram uma indústria de cinema e que essa indústria do cinema ela é poderosa, né? E ela acaba cometendo excessos no sentido de que isso acaba agregando. Os Estados Unidos acaba sendo dono da verdade, é a única e lateral. Em regimes autoritários, sociedades autoritárias, crimes em larga escala, eles podem acontecer sem o conhecimento efetivo da população ou com o conhecimento efetivo da população. Eu acho que, no final das contas, pouco importa se a população tem pleno conhecimento ou não. Porque, na verdade, o que importa é que ela tem pleno conhecimento de que vive num regime autoritário de força e ela está convencida de que isso é positivo. Então, um regime autoritário de força, ele pode fazer qualquer coisa.
Quer dizer, então, se você é solidário com esse tipo de situação, pouco importa se você sabe que existe extermínio ou não. Quem nega o Holocausto está simplesmente negando o fato histórico, mas o faz de maneira muito astuta, porque ele pretende que os argumentos que ele está usando também são científicos. Quando, na realidade, se você vai ver os argumentos dos negacionistas, eles têm uma pervência científicas, são ensaios com citações, notas de rodapé, uso das fontes, só que é um uso extremamente parcial, né? Então, as citações são sempre circulares, ou seja, um negacionista citando outro negacionista, e, sobretudo, ao uso parcial das fontes, né? Ou seja, se desconsidera tudo aquilo que iria contra esta teoria. O regime fascista do momento, travestido de democratas, não querem ouvir quando se fala de que o regime de 64 foi severo. O regime de 64 foi severo contra o crime organizado que se estabeleceu nos grandes centros por conta de partidos que promoviam a anarquia. Na década de 30 e 40, na década de 40, aqui eram apenas colonos desarmados. Então, o negacionista tem o direito de expressar a sua tese? Ele tem, assim, eu acho que ele deveria ter. A questão é, como ele tem esse direito, ele tem que engolir que as pessoas vão dizer para ele que a tese dele tem o mesmo valor de alguém que dissesse hoje que a Terra é chata. O helicóptero da polícia veio aqui para pegar uns ladrões que andaram explodindo uns caixas eletrônicos no interior e olharam lá, tinha uma suástica no fundo da piscina. O povo em Blumenau e na região, em boa parte, apoiavam Hitler. A gente sente isso hoje em dia. Hoje em dia a gente vê o quanto existe ainda pessoas que são nazistas. A prova está o que foi visto e divulgado, né, daquele professor lá de Pomerode, né? Esse cara, na época que eu fazia graduação, ele já vinha lá na FURB querer distribuir material revisionista, sabe? Negacionista, tem aquela editora Revisão em Porto Alegre, que o cara fazia livros judeu ou alemão, que negava as câmaras de gás. E ele era professor de cursinho de pré-vestibular, né? O professor, segundo foi divulgado, ele tinha a cruz suástica dentro da sua residência, nos fundos de uma piscina, não estava divulgando, não estava comercializando, não fabricou isso aí, ou seja, também não pode ser considerado crime tal conduta desta pessoa que tem a suástica dentro da sua casa. Aí, de novo, ficando no exemplo, imagina um professor de geografia que fosse dar aula para os alunos dizendo que a Terra é chata. Podemos tolerar isso? Respeitar a manifestação de pensamento, mas punir a intolerância. Punir o ódio para com determinadas pessoas, sejam por sua opção religiosa, por sua cor, por sua etnia ou até mesmo por sua raça, repito aqui a opção sexual, o ódio ele deve ser criminalizado. Hoje essa questão do uso da suástica, ela é uma coisa ainda que é fruto do imaginário coletivo. Então tem muitas pessoas, por exemplo, que se inspiram nos valores ainda no ideário do nazismo. Isso você encontra nos principais centros urbanos, nos próprios Estados Unidos, na Europa, São Paulo, né? E em Santa Catarina. Hoje em dia já se vê passeata nas ruas para a volta da ditadura militar, né? E é interessante porque, né, quem não viveu o período esquece o que aconteceu e começa a criar ideal do que era, né? Um imaginário. Esse é o problema da história, né? De não se enfrentar a história. Vejo que esses grupos são todos grupos muito pequenos, irrelevantes para a vida nacional como um todo. Isso não quer dizer que eles não tenham que ser observados, estudados ou mesmo penalizados no âmbito legal. Não tenho dúvida em relação a isso. A minha discordância é quando se fala que há, de fato, um perigo neonazista a tomar o Brasil.
Não, essas organizações são pequenas, desarticuladas, extremamente desarticuladas e não têm relevância política nenhuma. O problema que há, de fato, a meu ver, é a questão da persistência, mesmo que não somente um grupo, mas de uma diversidade enorme de grupos, é a persistência desses referenciais. Os homens serão fantasmas inconscientes do ser. Tontos de misérias, levantarão os braços nos abismos, como palmeiras aflitas e solitárias. Na terra fraca, os homens nascerão sem vida, sem razão, sem forças e sem amor. Na terra fraca, eles rodarão à toa, como folhas secas, rodopiando no chão. Felizmente, a luta dos judeus, né, contra a discriminação e a denúncia que os judeus foram capazes de trazer a todos nós da violência que significou o nazismo, abriram um debate na ONU extremamente importante. Era necessário proteger as minorias étnicas no interior dos estados, para nunca acontecer o que aconteceu com os judeus. O que talvez não se esperasse é que os índios fossem se meter nessa conversa. O que talvez não se esperasse é que as minorias negras no interior dos países fossem se meter nessa conversa. Porque minoria étnica não eram só os judeus. Minorias étnicas também eram os chavantes, eram os cangangues, eram os guaranis. E isso está trazendo um enorme incômodo para nós. A expressão banalidade do mal, a arte empregou pela primeira vez quando acompanhou o julgamento do oficial nazista Adolf Eichmann. O Eichmann era um oficial responsável pela logística do extermínio. É uma expressão um pouco desconfortável, mas tratava-se de fato de logística. Como fazer com que milhares de pessoas fossem deslocadas das várias partes da Europa para os campos de extermínio. Então, como um burocrata que está a carimbar documentos, você está carimbando cartas de amor e de repente você começa a carimbar cartas ou documentos que envia as pessoas para os campos de extermínio. Essa desresponsabilização, esta irreflexão, ou seja, o indivíduo abdicar de julgar sobre a natureza daquilo que ele está fazendo, caracterizava isso que ela chamava de banalidade do mal. Um mal que não tem a ver com as nossas perversões nem com os nossos desejos, mas tem a ver com o fato de que nós nos recusamos a responder por nós mesmos. Essas pessoas, diz Arendt, são piores do que as maldosas, porque nós temos o direito de supor que há pessoas boas, que há pessoas más, mas as piores são as que não decidiram ser nem uma coisa nem outra, porque podem ser qualquer coisa. You speak. I can't. You must. It's our only hope. Hope. I'm sorry.